Bem, para vocês aqui do Intervalo da Notícia, nós estamos aqui hoje recebendo a visita do candidato a governador, o Dr. Rosinha, pelo PT, aqui no estado do Paraná. E não é a primeira vez, já diversas vezes, mas a primeira vez como candidato a governador aqui em Prudentópolis hoje, Dr. Rosinha, para cumprimentar os prudentopolitanos também. E também, é claro, né, a todo o pessoal aqui da nossa região. Hélio, eu agradeço a oportunidade, como bem você disse. Quando deputado federal, eu vinha muito para cá. E agora eu estou 4 anos sem nenhum mandato. É a primeira visita que eu faço aqui como candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Como que o senhor vê encarando, né, esse desafio, estar aí concorrendo ao governo do estado? Olha, na tua pergunta você usou a palavra desafio. É um desafio enorme. Porque no Brasil e no Paraná, nós estamos vivendo uma crise econômica, social, uma crise política, institucional. E nessa crise política tem muita gente que diz, olha, eu não acredito na política, não acredito nos políticos, não acredito nos partidos. Então, o desafio que a gente tem maior é de dizer para essas pessoas, olha, presta atenção na política, nem todos somos iguais, há pessoas diferentes e vá votar. Porque se você não for votar, vai ter um presidente eleito, vai ter governador eleito e pode ser justamente aquele que você menos queria. Então esse desafio é tentar mostrar para o povo assim, ganha consciência da importância do seu voto. Como o senhor vê também tantos comentários e vê que estão aqui em nível de estado, em nível de corrupção, e hoje eu sou como candidato aí para diferenciar, vamos dizer assim. Olha, eu acho que a minha vida diferencia de todos os outros. A própria origem. Eu nasci na roça, no Cabo da Enxada, filho de trabalhador rural, trabalhei na roça até os 17 anos de idade, consegui estudar medicina por um esforço enorme do meu pai e da minha mãe, que eu sou o filho mais velho, formei-me médico, passei no concurso da Prefeitura de Curitiba, que eu nasci em Rolândia, norte do Paraná, e depois de 26 anos de mandato, sendo 16 anos de deputado federal, eu acabo me aposentando como funcionário público da Prefeitura de Curitiba. Ao contrário de muitos outros que se aposentam como deputado, como governador, como senador. Então eu mostro a diferença na minha própria origem, da onde eu vim e como eu me construí, e hoje aposentado que sou, não como deputado. E nunca me envolvi em nenhum caso de corrupção, não respondo a nenhum processo. Quem tem internet é só ir lá e botar no Google Dr. Rosinha e vai conhecer melhor até a minha vida do que esse curto espaço aqui de oportunidade que você está me dando, Hélio. Nós sabemos, né, o senhor formado como médico, mas em questão de ponto de governo essencial, o que o senhor realmente está trabalhando em questão de plano de governo para o estado do Paraná? Eu estou trabalhando o plano de governo de um jeito diferente dos outros. Quando você olha o Paraná, você enxerga um estado de muita gente, todo mundo, gente trabalhadora e um estado desenvolvido. Agora, quando eu pego o estado e olho por região, eu vejo que tem região abandonada. Então, essas regiões que são menos favorecidas pelo governo serão as regiões que eu vou ficar mais atento. Se observar bem, essa região que nós estamos aqui, de Prudentópolis, toda essa região, que ela é chamada de centro expandido, é um centro que tem um menor desenvolvimento do que os outros. Então eu vou dar prioridade a esse centro. E como é que eu vou trabalhar aí? Eu vou trabalhar com a equipe do governo, junto com as universidades públicas, que tem muito estudo sobre a região, junto com os prefeitos e junto com o setor privado. E aí nós faremos um planejamento de região por região do que é mais importante, o que é prioritário no começo e o que pode ser feito por último, e planejar por 4 anos de governo. Eu vou fazer essa mesma pergunta se eu tiver oportunidade aos demais candidatos a governo. Eu pergunto para o senhor. Hoje o estado do Paraná, independente de qualquer coisa, hoje em questão é rico, em questão de energia e questão de água. Mas eu falo a questão de preço hoje da tarifa. Nós já foi comunicado o aumento em questão da energia. Agora, eu quero saber o plano, por exemplo, do senhor, questão Copel-Sanepar, porque nós temos que pagar, essa é uma visão, né, não só minha, como da população, pagar pelos demais. Qual que seria o plano do senhor em relação a isso também? A Copel e a Sanepar hoje, ela é usada para dar lucro, e o lucro que ela tem, metade dos lucros, é chamado dividendos, é distribuído entre os seus sócios, entre os seus acionistas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir isso, vou distribuir o que distribui qualquer empresa, que é entre 20% e 30%, e os outros restantes eu vou usar em investimento para expansão das duas empresas. E como é que eu vou expandir a empresa? Por exemplo, a Copel, a expansão dela
é estimular ou subsidiar pequenas microempresas em região como essa que eu acabei de falar, que é aqui de Prudentópolis ou Centro Expandido. E vou criar uma tarifa social na Copel. E a minha tarifa social é: quem gastar até 120 megawatts-hora não vai pagar energia elétrica. E a Sanepar, vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer investimentos dela e não distribuir o lucro e fazer a tarifa social. E não de 5 metros cúbicos, mas tarifa social de 10 metros cúbicos, voltando ao que era antiga. E com o lucro, fazer investimentos. Porque a água, apesar do estado ser rico em água, em vários momentos nós temos regiões que está faltando água e precisa de investimento. E precisa de investimento também para levar água para as pequenas e médias empresas, indústrias que geram mais emprego, para trazer essas empresas para as regiões. Não é trazer, eu pretendo, junto com a própria região, ver o que tem de maior riqueza na região e fazer micro e pequenas empresas nessas regiões. Aqui, por exemplo, a gente sabe a riqueza da produção de cerâmica. Tem várias empresas aí. E poderia vir a ter outras. Ou precisa até de maior tecnologia. Aí o governo dá o aval para essas empresas desenvolverem. Doutor, eu não sei em determinadas cidades, mas aqui como Prudentópolis hoje, questão rede de esgoto, tratamento. Só que é cobrado 80% do consumo. Há possibilidade ou não de mudar nesse sentido? Há alguma coisa nesse sentido também, doutor Rosa? A Sanepar teve um período que foi considerado a empresa maior poluidora de Rio. Acho que você lembra disso, né, Hélio? Há uns 4 anos atrás. Ela foi considerada a maior poluidora. O que nós vamos fazer? Aquilo que eu falei, eu vou deixar de distribuir o lucro que hoje é distribuído e fazer investimento. Eu sou médico, pediatra e sanitarista. Quando eu faço o tratamento de esgoto, eu reduzo as doenças de criança em 50%. Então isso é prioridade, tem que ser feito. Não vou falar que é prioridade para fazer no primeiro ano, não sou daqueles que vendem, mas nós vamos traçar um plano para que em 4 anos a gente consiga identificar quais são as cidades que mais necessitam e investir nessa cidade. E como que o senhor está vendo também essa corrida presidencial nessas eleições de 2018? Bom, o que a gente vê é que, uso dizer que a injustiça do Brasil quer proibir o Lula de ser candidato. E pelo que tudo indica, eles vão proibir. Quer dizer, quem tinha que decidir se o Lula merece ser candidato ou não é o povo, e não meia dúzia de juiz que não tem voto nenhum, porque o Lula está preso injustamente. Então eles querem tirar da corrida presidencial o maior líder popular. E isso é ruim, é péssimo para a democracia. Mas se eles tirarem, nós vamos substituir. Nós vamos colocar o vice, que é o Fernando Haddad, como candidato a presidente. E há essa questão agora da violência contra o candidato Bolsonaro, que nós do PT condenamos. Nós nunca queremos e nunca quisemos que campanha eleitoral seja de violência. Que a gente possa fazer o debate político, o debate das ideias e o povo decida. Então nós condenamos a violência. Isso, na minha opinião, essa violência pode ou não mudar a conjuntura? Eu acho que não vai mudar. Eu acho que ele vai continuar no mesmo patamar de voto. E nessa corrida presidencial, o que tem que fazer as pessoas, o povo, é olhar como cada um se comporta na política, como cada um está fazendo o seu plano de governo, mas muitos deles estão mentindo. E eu peço para comparar. Quando que eles viviam melhor? Se vive melhor agora ou quando o Lula era presidente? Fazer essa comparação que vai ajudar a decidir na hora do voto. Doutor Rosinha, nós queremos aqui então deixar à disposição, não só para os eleitores aqui de Prudentópolis, como da nossa região, junto, com o seu nome, para que realmente aí à disposição para os eleitores de Prudentópolis e da nossa região. Bem, como considerações finais, eu quero dizer o seguinte: o nosso partido, o PT, sempre se preocupou muito com a questão das mulheres. Tanto é que a minha vice é uma jornalista que trabalha na área de cultura e é secretária de mulheres do PT, que é a Ana Terra. E nós fizemos questão, olhando sim, quando vê o Senado, a Gleice Hoffmann não é mais candidata ao Senado, e nós queremos substituí-la por uma outra mulher, que é a Miriam Gonçalves, que ela foi vice-prefeita de Curitiba e ela é uma advogada trabalhista. Então nessa condição, eu agradeço muito ela a oportunidade. Claro, o povo fala assim, ele dá uma entrevista e não pediu voto. Então eu peço voto por 13, que sou eu, doutor Rosinha, para o governo o Lula ou o Haddad, e para a Miriam, que é
131, ou seja, 131, 131 candidato ao Senado. Peço para o povo, não anule o voto, não vá se abster, porque alguém vai ser eleito presidente, alguém vai ser eleito senador, governador, e pode ser alguém que você não vai gostar. Muito bem, este foi o candidato a governo do estado, Dr. Rosinha, do PT, aqui em Prudentópolis. Para o intervalo da notícia, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui e seja nosso parceiro.